sabe? Posso começar? Não, deixa essa imagem.
nossa segunda live, né, do PGM que a gente faz. Semana passada foi a nossa primeira live, né? Sejam todos bem-vindos. Se puderem se identificar no comentário para dizer que estão aí conosco, porque aqui a gente não consegue ver todo mundo que está aí com a gente. Está escutando? Vocês estão nos ouvindo bem, nos vendo bem. Hoje em dia tá todo mundo com as suas respectivas cores. Eu tô de roxo, o Luiz tá de preto, né? Semana passada ele tava de laranja e ficou rosa. Então, se puderem se identificar, dizer se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo, tá bom? Pessoal, que quiser também achar melhor pode ir pro Hangout, né? O Hangout eu mandei o link aí, também tá aberto. O Hangout a gente vê vocês e vocês também vê a gente, né? Seria mais pra gente ver vocês e vocês falarem também. Ter uma interação, né? Mas fiquem à vontade. Aquilo. Primeiro vamos aguardar, a gente não sabe se estão ouvindo a gente. Escreve lá no chat se estão ouvindo a gente. Já escrevi. No chat? Aqui não me disseram nada. Aqui tá tudo ok, tá rolando legal. Eu sei que tem gente, né? Tem 5. Pelo menos 5 pessoas. A gente não sabe se o áudio tá legal, tá, gente? Que áudio é esse aqui que tá desligando? Amém. Ah, tá legal o áudio, né? Tu escutou aí, né? Então pode ir. Deixa eu botar aqui pra tu. Bom, então, para quem está nos assistindo, né? Não sei se é a primeira vez que está assistindo ou a segunda, né? O PGM é um pequeno grupo multiplicador, né? Em que a ideia é a gente sempre falar, né? Levar a palavra de Deus, né? Para as outras pessoas, né? E não só levar a palavra, mas como durante o PGM a gente também fala de coisas do dia a dia, né? A gente segue o Manancial, né? Que é um livrinho que tem uma meditação todos os dias, né? Diariamente. E esse Manancial, ele tem coisas do dia a dia, mas também enfatizando em coisas que estão na palavra de Deus. Coisas sobre, por exemplo, medo, ansiedade, coisas do nosso dia a dia que a gente acontece, mas tudo respaldado na palavra de Deus, que tem muito ensinamento em todos os aspectos da nossa vida, de como nós podemos viver mediante a tudo que acontece ao nosso redor. Então, o nosso tema de hoje tem a ver com um vaso, né? Como um vaso nas mãos do oleiro. E no caso, nós estamos na semana 16 do Manancial, e a nossa primeira pergunta para vocês é: o que mais chama atenção no processo da confecção de um vaso de barro, né? Existe a figura do vaso de barro, né? E o que mais chama a atenção de vocês numa confecção de um vaso de barro, né? Aí, se vocês puderem escrever aí no chat do YouTube, ou se tiver com dificuldade pode falar conosco pelo Zap, de repente. Então isso pode, como tem um delay de 30 segundos, né? Se quiser ir louvando. Tem que ficar no chat. Bom, então, Luiz, fala o que mais chamou a atenção de você na confecção de um vaso de barro. Qual é a parte que mais te chama a atenção? Pô, essa é uma passagem muito conhecida de todo mundo, né? Jeremias 18, desce a casa do oleiro. Geralmente o pessoal, pelo menos na minha época antiga, né?
Falar nisso, esse mês eu tô fazendo aniversário de batismo. Quantos anos nunca eu te falei de batismo, hein? Acho que 15 anos de batismo, eu acho. Alguma coisa assim, depois eu vou lembrar. E vou colocar aí, tô ficando velhinho, né? Tô ficando adolescente, na verdade, né? Tô quase entendendo, ou algum estudo, fiz um estudo pequeno sobre, uma pesquisa sobre vaso, né? E é interessante que nem todo barro pode ser usado como vaso, né? Ou seja, há qualidades do barro, né? E eu achei essa passagem muito interessante também. Isso aqui não tá pegando meu rosto, é isso mesmo? É bom que o pessoal foge, né? Mas geralmente e é traduzido como se nós precisássemos a todo momento ser moldados, né? E de vez em quando a gente precisa, depois de pronto, precisa ser quebrado, né? Porque ou tem alguma imperfeição que precisa ser refeita, né? Ou algo mesmo que a gente coloca como uma certeza absoluta e a gente precisa alterar, ajustar isso na nossa vida. Eu acho essa passagem muito interessante, eu acho muito legal e eu acho que tem bastante coisa pra gente aprender, dá pra extrair muita coisa, né, disso daí, e cada um tem um pensamento um pouco diferente, mas isso dá pra, somado, né, compartilhar um conhecimento legal. Bom, mais alguém quer interagir, falar sobre o que mais chama atenção no processo de confecção de um vaso de barro? Mais alguém quer falar algo, de repente escrever? Porque a confecção do vaso de barro, ela passa por várias etapas, né? Desde a escolha do barro, né? Mas tem algo que chame a atenção de vocês, que vocês queiram escrever, participar com a gente? Bom, enquanto isso, você pode fazer a oração inicial? Faço. Vamos orar então. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos dado oportunidade para orar, né? Ainda que virtualmente, estar junto com algumas pessoas, colegas, parentes, irmãos, para juntos orarmos, louvarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Nós somos gratos por esta liberdade, porque sabemos que em muitos lugares, estados, países, isso também não é proibido, e mesmo que virtualmente. E hoje nós estamos nessa live aqui no YouTube, também no Hangout, e inclusive ficará gravada. Em determinados países, nem gravado as pessoas podem ver, ou seja, dificulta até o conhecimento, né, o acesso à tua palavra. Nós sabemos que, inclusive, a China, de onde veio esse grande mal, lá é um local onde eles ainda matam pessoas por proclamar o nome de Jesus, sendo crente, católico, ou uma pessoa amante mesmo de Jesus, ou de Deus, ou da Bíblia, né? Em muitos lugares nem Bíblia pode ter. Então nós te louvamos pela oportunidade que temos, hoje cada um no seu lar, em seu local, juntos adorarmos, louvarmos e aprendermos mais um pouquinho de Ti. Esteja abençoando cada vida, cada casa, cada lar, neste tempo onde estamos de quarentena, onde que temos tempo para refletir, mas suplicamos também a Tua ajuda para cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa psique, pois muitas outras coisas pensamos também e não queremos ficar atribulados, e muitos, por motivo de quarentena, têm ficado atribulados, Pai. Mas suplicamos a Tua ajuda para que outras coisas o Senhor venha nos ensinar e falar conosco neste período em que estamos de quarentena. Fala conosco também neste dia, neste encontro. Somos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos estar adorando o nome do Senhor com o louvor Eu Quero Ser Sendo Amado, como um vaso na rondoreiro. Eu acredito que seja um louvor assim, bem conhecido pelas pessoas, né? A gente vai estar colocando a letra na imagem ali, tá? E vamos estar louvando o Senhor
esse louvor. Pode começar. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Gente, desculpa aí a desafinação. No ensaio ficou melhor, mas acho que eu fiquei um pouco tensa porque tá em frente à câmera. É a primeira vez que eu canto assim em frente a uma câmera, então não ficou tão bom quanto eu tinha ensaiado e tocado antes. Bom, agora nós vamos estar lendo, fazendo a leitura de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Ele tá tendo um pouco de dificuldade aqui de postar o versículo, eu vou começar a leitura, tá? O pote de barro. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá lhes darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote do oleiro estava fazendo, não ficava bom, e ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com barro? Vocês estão nas minhas mãos assim,
assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer... até o versículo 6, é que estavam os outros demais versículos ali, para poder serem lidos. Então, bom, o contexto histórico que estamos passando aqui, né, é que vamos primeiro vamos dar uma lida, tá, no manancial, né, e depois a gente comenta um pouquinho sobre, tá? Vamos lá. Nas mãos do oleiro. Como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Usando uma parábola com elementos comuns da cultura, Deus estabelece uma analogia da condição moral e espiritual em que o seu povo se encontrava. O barro era o seu povo e ele, o oleiro. O barro, até virar vaso, passa por um processo apurado. Precisa ser limpo, ter consistência uniforme. Ao chegar na olaria, ia direto para um tanque de água para ser amolecido. Já na roda do oleiro, para ser transformado em vaso, precisava estar em movimento, porque era esse o momento em que as interferências, sujeiras, eram identificadas e removidas. Nesse processo de transformação, o oleiro tinha bons e maus resultados e podia escolher refazer ou lançar o barro num monte de refugos. É refugos, né? Não, num monte de refugos. Da mesma forma, muitas interferências são incorporadas ao longo da nossa vida, que impede que sejamos o barro adequado e nos transformemos no vaso que honra o Senhor. Independente dos elementos que precisam ser removidos, a tônica sempre estará sobre aquele que pode todas as coisas, e ele tornará qualquer barro excelente para cumprir o que se propôs. Há perdão e graça para você, mas assim como o barro precisava estar em movimento, você precisa mover-se em direção a Deus. Reconheça sua condição, seus estados, suas limitações, seus pecados. Deus pode e quer trazer um novo significado para a sua vida. Então, então isso, o povo na época ele estava passando um período que ele estava em desobediência a Deus, né? E o profeta Jeremias, assim, muitos comentam que esse profeta era um profeta chorão, né? Porque ele sempre estava ali aos pés do Senhor, em oração, e o povo estava muito desobediente, né? Ele não estava querendo andar nos caminhos de Deus. E o Senhor fala para ele ir lá na casa do oleiro e ver todo o processo, né? E ele faz a comparação como se o povo fosse o barro e o Senhor como o próprio oleiro. Se a gente for ver o barro, o vaso, né? O vaso, para ele ser todo transformado em um vaso, ele é feito de quê? De barro. E ele passa por todo um processo de transformação, o barro passa por todo um processo de transformação até virar um vaso. E esse processo de transformação, ele tem várias etapas, ele tem várias etapas a serem cumpridas, né? A primeira ali que é retirar as impurezas, são várias coisas. Então isso está mostrando também, assim, se a gente for levar para nossas vidas, que a gente está em constante transformação. A gente tem que, a cada dia, nós pedirmos perdão dos nossos pecados a Deus, temos que estar sempre em constante busca na presença do Senhor, né? Para que Ele transforme nossas vidas, para que essas etapas de nossas vidas, elas vão ser cumpridas, que é a etapa de purificação, é nos moldarmos a forma que Deus ele quer que nós venhamos estar, né? E se a gente for ver em todas essas etapas, né? E para o vaso, para acontecer isso tudo, né, a gente tem que querer também, né? Que ali o Senhor vai moldar a forma que Ele quer. Mas isso tudo depende de nós também, né? Para o vaso ser moldado ali na mão do oleiro, né? E isso mostra, assim, toda uma forma de... que as nossas vidas...
Caiu aqui, gente, para variar. Estamos ainda em fase embrionária de tudo, né? Essa quarentena tem nos despertado para vários novos conhecimentos, né? E essa tela de descanso. A gente está nos ambientando aqui, mas como a gente disse no início, né? A Luciana tem falado aí sobre o vaso, né? Eu acho que constantemente, e ainda mais agora, a gente percebe como nós mudamos. Seremos pessoas, a gente tem que sempre pensar em melhorar, né? Mas inclusive essa quarentena tem sido interessante para isso. Como nós estamos mudando, né? Estamos em processo de mudança. E Paulo fala lá que somos o metanoia, né? Que é a metamorfose, que é que a gente de fato precisamos estar em constante mudança, né? Alcançar a estatura de varão perfeito, que é uma coisa muito complicada, né? E tem coisas que nessa construção, nessa moldagem do vaso, realmente a gente precisa de alguém, né? Porque se depender de nós mesmos, eu acho que aquilo que eu faço para mim está bom, mas de repente, voltando a um estudo que a gente teve na semana passada, se eu não me engano, pessoas podem ver aquilo de forma diferente, devido à vida dela, né? Devido ao conhecimento, né? A vivência que aquela pessoa teve. E, inclusive, esses tipos de pessoas também são feedbacks para nós, né? Para aprendermos mais um pouquinho, né? Essas pessoas dão uma pitada ali, aí eu te digo, pô, como que essa pessoa travou de novo? Então, uma ampulheta aqui. Deixa eu sair aqui, será que eu tô muito... Não, voltou. Pior que aqui tá com conexão excelente, né? Aí eu digo, aí a gente pergunta, pô, mas é Deus que molda, né? E é verdade, é Deus que molda, Deus faz isso, mas Deus pode e faz e nos molda de diversas formas. Só pensar quantos de nós já mudamos o nosso comportamento, o nosso falar, né? O nosso palavreado por conta de Cristo, amém? Mas também por conta de outras pessoas que às vezes nos deu um toque. Aí fulano, pô, aquele lance não ficou legal, isso aí, tá? Então, Deus usa a sua multiforme graça. Aí que quando Paulo fala sobre a multiforme graça de Deus também é isso, né? Então, a multiforme graça de Deus é isso, né? Usando as pessoas, as coisas, a mídia, né? Hoje nós estamos aqui, hoje é terça-feira, 14 de abril, exatamente 19h28. Estamos falando desse assunto. Mas pode ser que alguém pegue esse vídeo aqui daqui a um ano e esse vídeo vai ajudar alguém, né? Se esse vídeo ainda continuar aqui disponível, né, no YouTube, e se Cristo não vier arrebatar a igreja, né? Mas nós estamos em constante mudança, precisamos reconhecer, né, absorver essas mudanças, porque Cristo sempre está pronto para nos aparar, para nos moldar e às vezes até nos quebrar de novo, mas nós precisamos estar disponíveis, né? Como vaso disponível ali. Se a gente não estiver disponível, né, Deus ele não vai... porque assim, Deus ele está disposto a nos moldar, nos transformar, nos ajudar, mas tem muitas coisas que às vezes nós como indivíduos, nós não colocamos certas decisões, certos pensamentos, certas coisas na nossa vida, a gente não coloca nas mãos de Deus. A gente acaba, não vou colocar Deus nesse assunto. E muitas das vezes, em todos os aspectos, Deus está sempre pronto a nos ouvir, a ouvir a nossa oração, nosso pedido, nosso conselho. E quando nós colocamos os nossos pedidos na mão de Deus, Ele nos ajuda, né? Ele nos transforma, Ele nos abençoa de forma que nós venhamos a fazer as coisas segundo a vontade dEle, né? Perfeito. Né? E no manancial que a gente segue, né, Luciana, tem algumas perguntas, né? Uhum. Pra gente meditar. O pessoal que tem manancial aí, a gente vai... Acho que a gente dita aqui, né? A gente fala para eles aqui. Não, dá para mostrar no vídeo, né? As perguntas. Dá para mostrar também. Porque eu tinha feito mais ou menos a resposta aqui, mas eu não... Ah, tá. Entendi. Tá na página 36. 42.
tá tentando achar aqui as perguntas para colocar. Bom, a gente pode adiantar a pergunta, né? Para você, como tem sido ser moldado por Deus, o olheiro de nossas vidas, né? Aí, se vocês quiserem escrever pra gente, pelo Zap ou pelo chat do YouTube, alguma coisa. Hoje o pessoal tá muito tímido. Eu tô até pensando, achando que de repente a transmissão tá com algum trauma, mas ninguém falou nem no Zap, nem no Hangout, nem no YouTube. Não, no YouTube teve gente que falou assim, é? olha o chat ali, ó, o chat não tá atualizando, porque quando eu entrei atualizou. E aí, dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Aqui deu ruim, não atualizou não. Então deixa eu entrar aqui pra poder acompanhar. Vou entrar em outra aba aqui do YouTube. Entra aqui no celular, dá pra ver. A Erika falou que congelou 19h31. Mas já voltou? Congelou, não sei, já voltou, gente? Está meio complicado. Vê se alguém falou contigo. Tá, entendi. Eu não sei. Não, mas se o áudio tá saindo, tá de boa. Não voltou. O áudio tá saindo. O William falou aqui que o áudio tá saindo. E o vídeo não. Será que não é porque a gente tá parado, não? A gente tem que se movimentar? Agora a tela mudou. Eu mudei a tela. Eu botei a tela das perguntas, né? Então tá ótimo. Então se a tela tá aparecendo e o áudio tá ok, beleza. O mais importante são os dados e a voz, né, gente? A imagem aqui já não agrada muito, né? Então é segundo caso. E outra coisa também, gente. Depois mande uma fotinho de vocês, tá? Pra gente poder ter de recordação. Porque vocês estão nos vendo, a gente não tá vendo vocês. Então, se vocês puderem depois, no final, ou a hora que vocês quiserem, mandar uma foto de vocês aí assistindo a gente, seria legal pra gente ter a recordação de vocês também e matar a saudade através das fotos, né? Bom, então, aí voltando à pergunta, né? Pra você, como tem sido ser moldado por Deus, o olheiro de nossas vidas, né? Então, vocês quiserem, podem escrever, podem compartilhar o que é ser, né, moldado por Deus, o olheiro de nossas vidas, né? Por exemplo, para mim é ótimo, né, ser moldado por Deus, né? Eu acredito assim, é muito bom porque a gente acaba vivendo experiências com Deus, né? De quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, as nossas decisões, né? Então a gente passa por certas coisas na nossa vida que é muito bom, né? Ter a certeza que Deus está no controle e que apesar de todas as circunstâncias, a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Porque a gente acaba vivendo experiências com Deus, né? E, gente, participe, vocês não estão falando, vocês só estão falando do áudio. Agora que eu vi aquilo que travou aqui, o pessoal falando, né? O que acontece? A gente fez com esse problema do Zoom, tava até falando com a irmã hoje do outro PGM, tentando ajudá-la lá. Tava legal a gente fazer pelo Zoom porque a gente via, né, todo mundo via a gente e era um aplicativo só, né? E agora, para poder ficar um pouco mais dinâmico, né, a gente tá usando outros aplicativos, né, 2, 3 aplicativos, e usa várias páginas para poder tentar fazer algo melhor, né? Mas a gente está aprendendo também, né? E eu tenho percebido que esse aplicativo que eu estou usando, o OBS Studio, para transmitir, ele tem travado um pouquinho, né? Mas eu vi agora aqui que o William Mesquita falou que travou, né? A Erika, a Ana Paula. Que geral congelou. Tomara que nesse congelamento a nossa foto ficou mais ou menos, né? Mas eu tô contente agora porque eu tava numa tela que não tava vendo ninguém falando, eu tô vendo aqui que o pessoal tá falando agora, eu acho que tá ok. Beleza? Tá ok? Eu vou colocar aqui, eu vou trocar a transição da tela aqui, então
Vou botar gente aquilo. Não, a gente tá nas perguntas. Tudo bem, porque tem as perguntas ali também. É por causa que o meu celular tá acompanhando também. Tira a voz dele aí. Tem que tirar a voz do meu celular. Beleza? Então, a Luciana já falou, né, dessa primeira pergunta, como ter sido moldado por Deus, mas na verdade vocês estão vendo as 3 perguntas. Beleza. A gente tá congelado. Não tira a nossa foto, coloca as perguntas. Não, mas a gente tá congelado. Não, tá congelado. Até aqui tá aparecendo. Coloca ela na foto. Que foto? Não, essa foto não. Calma aí, já sei. Mesmo. Já sei porque a gente tá congelado. Aqui entrou o Google. É por causa que ele reconheceu sua voz. Então. Provavelmente vocês perceberam também que agora a gente tá mais colorido, ou, sei lá, menos cinza. Foi o Google. E ele agora que eu percebi, o Google reconheceu minha voz e travou meu celular, porque a gente está na câmera do celular e não do meu notebook, como tinha dado trauma daquelas outras vezes. Mas agora pode voltar para as perguntas. Tá. Na tela. Aí eu vou voltar então para as perguntas. Vocês podem... Agora foi. Beleza. Luciana já deu spoiler aí da 1, Eu comentei um pouco da 1, você pode comentar também um pouco, de repente, da 1. O 2, né, a autora, esqueci o nome, é uma mulher, óbvio. Diz que muitas interferências são incorporadas ao longo da nossa vida que impedem que sejamos o barro adequado. Você pode citar uma interferência que tem impedido você de ser um barro adequado? Eu acho que é interessante, né, essa parte 2, a gente pode meditar em muitas coisas nessa parte 2. Eu vou fazer o seguinte aqui, né? Vou fazer isso aqui e vou fazer essa transição, porque aí o pessoal vê se travou, se não travou. Né? Nós estamos na 2. E a gente pode pensar em várias coisas. Nesse momento, é o momento também da gente pensar em várias coisas na nossa vida que outras pessoas estão falando, que nós recebemos como crítica, mas de repente é algo para nos alertar que de repente podemos melhorar. Né? Pô, será que, e ainda mais que às vezes acontece, não sei se com vocês, comigo às vezes acontece, 2, 3 pessoas diferentes te darem o mesmo toque. Né? Aí fala assim, pô, então de repente eu preciso melhorar mesmo nessa parte. Essa parte tá pegando pra mim. E a gente trabalha, né? Um amigo essa semana ou semana passada mandou uma foto com 5 perguntas, né? Não me lembro agora das 5 perguntas, mas como a gente tá aqui, acho que eu consigo pegar agora. E coisas difíceis, né? Da gente, de repente, da gente fazer, responder, né? Ou ser, né? E é muito difícil. Né? Eu lembro, eu falei para ele, pô, quase tudo isso daí para mim é difícil, algumas coisas a gente aprende, né? Que é, o que é mais difícil para você dizer? 1, eu te amo. 2, eu estava errado, me desculpe. Isso para mim era muito complicado, muito difícil. Porque mesmo estando errado e resolvido o problema, eu não pedia desculpa. E muitas das vezes a gente precisa se desculpar. Porque a outra pessoa não sabe, né? Ou as outras pessoas, o grupo não sabe se de fato você se desculpou e reconheceu o seu erro. Às vezes a gente reconhece o nosso erro, mas a gente não pede desculpa, né? O 3, que é um complicador, né? Eu acho que principalmente para homem, preciso de ajuda, né? Geralmente nós somos super-heróis, né? Nós crescemos vendo os super-heróis, né? E achamos que não precisamos de ajuda. Que somos até um pouco diferentes nisso quanto as mulheres, qualquer coisa está pedindo ajuda, socorro, né? 4, um grande complicador também, eu admiro você, né? São isso daqui, a autora estava falando que pode ser algumas interferências que pode prejudicar em nós, no nosso barro, para que sejamos moldados da melhor forma possível ou fazer, né, um vaso novo. Um outro grande problema que eu tive também, e muitas pessoas falaram comigo, e quer queira ou quer não, isso é um problema.
qualquer coisa que venham falar contigo, te pedir um favor, você diz sim, né? Às vezes você não consegue, não pode, você nunca diz não. Né? Às vezes nós precisamos parar e pensar, e às vezes precisamos dizer não, né? Temos que parecer com Deus e com Cristo em tudo, né? Nem sempre é sim, né? Às vezes é sim, às vezes é espera e às vezes é não, né? Precisamos nos moldar. E outra coisa também que foi o assunto da semana passada é a falta de perdão. A falta de perdão é o libertador das nossas vidas, né? Então, muitas das vezes, para não sermos um vaso, uma alimentação para sermos um vaso na mão de Deus, né? Dele poder nos moldar, nos transformar, é a falta de perdão, né? Muitas vezes não só a falta de perdão, mas a falta de amor. A gente tem que amar ao próximo, né? A palavra de Deus fala isso. A gente tem que ter amor no coração, a gente tem que perdoar, né? E isso tudo são coisas que podem atrapalhar a nossa vida, né? Também, né? Pode ser uma coisa que limite para que nós sejamos um barro adequado, né? A falta de oração, a falta de leitura da palavra de Deus, que isso tudo ele é importante para nossas vidas, isso tudo ajuda a aumentar a nossa fé, né? E a gente só conhece se a gente escutar a palavra de Deus, né? É interessante que a Ana Paula falou ali, que é o ataque às nossas mentes, né? Na visão dela, a maior interferência e que sente dificuldade. Eu acho que o grande mal do século, né? Está praticamente na mente, né? Na nossa mente, na nossa psique. A gente vê, ontem eu estava assistindo um culto e já está definido na estatística que há mais suicídio do que homicídio. E o suicídio é um problema da mente, uma dificuldade da mente, onde as pessoas estão cada vez mais perplexas. E isso é um grande problema porque na mente a gente tem vários problemas, né? Psicológicos, psiquiátricos e outras coisas mais. Mas a gente vive num mundo em que tudo é muito cobrado. Nós somos muito cobrados dos outros e o pior, nós cobramos de nós mesmos, né? Nós queremos ser sempre o melhor, não só para os outros, mas para nós. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. Pensar, na verdade, um pouco não, bastante nisso. E complementando, esse negócio da mente também é o que, por exemplo, a gente pode ver tudo, mas absorver aquilo que é bom. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente está assistindo, até na televisão, aquilo que está vindo pra gente, se a gente deixar absorver aquilo na nossa mente, de certa forma que aquilo nos faça mal, isso também pode nos prejudicar, né? A ansiedade, a depressão. Por quê? Porque tudo é o que tem acontecido no mundo, tudo é o que tem, né, no nosso redor. Então, realmente, tem coisas que vão vir na nossa mente e a gente tem que ir, deixa isso pra lá. Pensamentos nossos mesmo, né, do nosso próprio subconsciente. A gente mesmo pensar em coisas ruins para nossas vidas, ou a gente ser ansioso, então, o excesso do passado e o excesso do futuro, né, a ansiedade, a depressão, se a gente deixar nossa mente se alimentar de certos pensamentos que não vão nos acrescentar em nada, isso também pode ser uma coisa que pode também nos limitar. E complementando o que a Érica também comentou, se colocar no lugar dos outros ajuda muito nisso. Também, né, empatia, né, a gente se colocar no lugar do outro, né, muitas das vezes a gente quer julgar, a gente não deve julgar as pessoas, e muitas das vezes a gente julga o nosso irmão, a gente não sabe o que ele está passando, a gente não sabe o problema que aquela outra pessoa está enfrentando, e muitas das vezes a gente quer opinar, a gente quer falar, a gente quer até julgar, fazer um papel de juiz que não é o nosso papel. E se a gente tiver empatia, a gente falar assim, não, se a pessoa está passando por aquilo ali, algum motivo tem, né? Poxa, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como eu estaria me sentindo, né? Isso tudo ajuda no perdão, né? Nessa alimentação toda que a gente pode enfrentar na nossa vida. É interessante porque Jesus ele teve com muita gente, obviamente muitos pecadores, e ele não apontava o pecado. Ele ia ajudar a pessoa a se livrar daquele mal ou daquele pecado. E é fato, né, que a gente
olha muito para o erro das pessoas, né? A gente não olha tentando ajudar, porque na verdade o que a gente enxerga mais é, infelizmente, né, isso é até cultural, mais aquilo que é ruim na pessoa, né? E todo mundo tem parte boa e parte ruim. E todos nós temos algo em comum, que é o pecado. Todos nós somos pecadores diante de Deus, cada um com o seu pecado, mas remidos pelo sangue de Jesus, remidos pelo sangue do Cordeiro. A Erika aqui também colocou mais um comentário aqui, vou estar passando para vocês também, né? Que ela também já foi muito ansiosa, mas Deus foi mostrando aos poucos que ter paciência é essencial. Ter um tempo para pensar e repensar se o que queremos é realmente o que precisamos. E interessante que, complementando o que ela está falando aqui, tem a ver um pouquinho, né? Nós temos que ser gratos. Por quê? É aquilo que acontece. A gente, às vezes, muitas das vezes, a gente foca no problema. A gente está passando por algum problema e a gente só foca no problema. A gente não pensa em tudo de bom que está acontecendo ao nosso redor, né? Por exemplo, às vezes a gente está passando uma situação difícil e a gente só foca naquilo ali como se aquilo ali fosse a nossa vida inteira. E muitas das vezes a gente tem um motivo para a gente agradecer, estar feliz, estar contente por outras coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor, mas a gente está tão focado no problema que a gente esquece de tudo de bom que está acontecendo também, né? Isso também é muito importante, né? A gente pensar no quanto a gente tem que ser gratos também. Ela continua aqui falando que esperar às vezes é muito importante, porque quando recebemos as coisas na hora, não damos valor. Isso aqui também é o tempo de Deus, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Muitas vezes a gente pede uma coisa, às vezes Deus diz não pra gente, ou Deus não nos dá naquele momento, vai nos dar lá na frente, mas tudo tem o seu tempo certo de todas as coisas, né? Bem legal esse comentário. É o kairós de Deus, né? Gente, a gente é muito imediatista, né? Eu gosto muito do povo oriental, porque a cultura é completamente diferente da nossa. E eles sabem que a construção demora tantos anos, eles sabem que para um monge se formar demora décadas, sabe que o estudante em cada grau demora tanto tempo, um profissional demora tanto tempo, mas só que não. Nós ocidentais, nós queremos tudo para ontem. É a cultura, né? De ser produtivo, né? O capitalismo, né? De querer mais, de querer ser mais. Mas tudo, a fruta, ela tem um tempo certo. Nós temos que esperar esse tempo certo. Em determinadas coisas, cada um tem o seu tempo, né? Nós vemos na Bíblia, tem vários exemplos de reis que de um dia para o outro o camarada se torna rei. E outros que demoram décadas, né? Deus prometeu a Davi que seria rei e demorou quase 15 anos, ou basicamente um pouco mais de 15 anos, para o camarada ser rei, né? Então, cada um tem seu tempo. Nós precisamos nos conhecer mais. Essa introspecção que a Erika está falando, que ela, na verdade ela fez, né? Que é pensar e repensar mais, né? Eu preciso mudar, que é um vaso, é a operação de vaso, deixando Deus operar, né? Eu preciso mudar, preciso repensar melhor a minha vida, né? Tudo tem um tempo, preciso esperar o tempo, cada coisa no seu tempo, e deixa que Deus sabe trabalhar. A ansiedade é um problema muito sério e inclusive ela pode trazer doenças psicossomáticas, né? A gente falou disso também na semana passada, citando Provérbios, né? Doenças da alma que vêm para o corpo, né? Doenças psicossomáticas. E a terceira pergunta, né? Como tem sido o seu mover em direção a Deus? Para nós sermos transformados, né, por Deus, tem coisas que nós podemos procurar a perfeição. Eu acho interessante isso. Porque Pedro, ele também fala sobre dons, né? Dons e talentos. Pedro fala que nós precisamos, e Paulo também, aperfeiçoar os dons de Deus. Então, cada um, Deus deu um dom de alguma coisa, ou alguém tem talentos para alguma coisa. Mas isso pode ser aperfeiçoado, ou seja, nós podemos buscar isso.
tem coisas que é nato, nasce com aquilo ali, né? Isso é nato. Deus, não, eu vou ungir aquela pessoa, vai ser assim, né? Como aqueles dois, acho que é o Alibe e um outro que eu não lembro, que Deus deu um entendimento em que eles faziam todas as coisas e ajudava as outras pessoas, ensinava a fazer isso no Velho Testamento, né? Os artefatos, né? Para Deus. Então tem coisas que nascem com a pessoa e tem coisas que a gente consegue construir, né? Então a gente precisa pedir orientação a Deus, né? Pô, eu tô no caminho de Deus, que é isso daqui. Pô, às vezes a gente está num caminho completamente diferente e não é difícil de perceber isso, tá? O que a Luciana comentou no início pô, se a gente está pelo menos lendo um pouco a palavra, a gente se coloca ali, poxa, Deus estaria aqui, Cristo estaria aqui. Pô, esse lugar, esse ambiente que eu estou indo todo dia, ou de vez em quando, Jesus estaria indo também? A gente tem que pensar em tudo, né? No propósito, no porquê e no para quê. Então são coisas simples que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Trazendo a palavra que é simples, ela é eficaz, mas nós precisamos estar junto com ela, né? A Bíblia é a nossa bússola, né? Que é o caminho, que é a direção que aponta para Cristo. E a Erika continua comentando aqui que a ansiedade atrapalha a gente em tudo. E a Ana Paula comentou: eu leio a Bíblia, busco de Deus a fé e perdão constante. Procuro onde eu estou errada, mesmo estando tudo ao meu redor errado. Não é fácil. Não é fácil, realmente. Mas é aquilo, ela está falando as formas que ela faz para buscar. Realmente, a gente tem que ler a palavra, buscar Deus, buscar o perdão, né, constante, né? Porque realmente, e no mundo que a gente está, a tendência mesmo, né? Se a gente for ver, muitas das coisas mudaram muito de uns anos para cá. Os valores estão se invertendo. Então, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não continuar com nossos valores e se a gente não continuar buscando a Deus, porque a palavra de Deus não muda, Deus não muda. O mundo muda, os costumes mudam, mas é aquilo, a nossa raiz, ela tem que ser a mesma, independente das circunstâncias, né? E a nossa raiz é aquilo, a gente está firmado em quem? Em Cristo, né? Pegando um gancho rápido aí também, junto com o que a Paula disse, e junto com o que a Luciana acabou de dizer, que o mundo muda, significa que nós precisamos mudar e nos amoldar ao mundo atual. E isso não significa nos rendermos ao mundo, né? Mas, por exemplo, uma coisa que nós estamos nos amoldando aqui, amoldando, né? Como se fosse um ensino virtual, um culto virtual, né? Um compartilhar virtual. Nós mudamos, né? Por quê? Porque é o que tem no momento, né? Então nos amoldamos para o bem. Então tem muita coisa aí, né, que de repente a Paula quis dizer, né, ou a Luciana também, que, pô, beleza, esse viés aqui eu posso usar para o bem, né? Esse viés aqui eu posso usar para o mal. Eu recebi uma imagem hoje do nosso supervisor lá, Judson, né? Interessante, no nosso grupo lá de líderes de PGM, uma figura, né, de linguagem, né, como se fosse uma chargezinha assim de Satanás falando para Deus. Tá vendo? Fechei as igrejas. Aí Deus fala que nada, você melhorou, porque agora cada lar é uma igreja, que na verdade sempre foi e deve ser, né? A gente devemos e estamos retomando o que deveríamos fazer sempre, que é culto no lar, né? Oração em casa, meditação, não só sozinhos, né? Mas também compartilhando. Porque no tempo dos patriarcas, no tempo da igreja, era assim, eles liam, entendiam, compartilhavam, estavam juntos, né? Sempre ali buscando conhecimento, orando, né? Compartilhando como é bom, né? As coisas de Deus. E obrando, né? E nós estamos aqui também obrando, que é falando de Deus, né? Saindo por aí também falando de Deus. Mas nos amoldamos para melhor, né? Buscamos o melhor. Beleza? Estamos chegando ao final, né? Falamos até um pouquinho a mais. Eu ia falar de
de um filme que eu vi interessante, que já estava para ver. Eu falei da semana passada do filme O Poço, né? Algumas pessoas falaram que era muito boa, outras falaram que é horrível, o pior filme que já viu, né? Que foi a mesma percepção da Luciana. Porque O Poço, ele mostra mais ou menos o que a gente está falando de hoje, né? Que se nós não deixarmos Deus nos amoldar, nós seremos modelados conforme as circunstâncias do mundo, né? Se eu tiver aqui, eu vou fazer tal coisa. Se eu tiver aqui, eu vou fazer Y coisa. E vice-versa, né? E nós temos que ser... a gente tem que ser a gente em qualquer circunstância da vida, em qualquer local, né? Nós temos que ser uma pessoa só. Né? Em casa, no trabalho, na família, em todo lugar a gente é uma pessoa só. E a gente não tem que ser, porque eu estou em tal lugar eu vou agir de uma forma, porque se eu estou em outro lugar eu estou agindo de outra forma. Se a minha vida melhorar financeiramente eu vou ser outra pessoa. Se a minha vida piorar financeiramente eu vou ser outra pessoa. Não, independente da circunstância, você está lá em cima, você está lá embaixo, você está bem, você está ruim, você é a mesma pessoa. Você, né, a gente não tem essas oscilações por conta das circunstâncias da nossa vida. Beleza, a gente já está no horário adiantado. Eu vou pedir, se vocês quiserem depois orações específicas, podem mandar pra gente no Zap ou por aqui mesmo, né? Mas de repente no Zap seja melhor, que vai sumir. Manda foto manda foto também. Que vocês estão vendo a gente não tá vendo vocês. O nosso grupo de PGM, eu não sei como é que tá lá, mas a Érica tem cobrado o pessoal algumas informações que a gente está precisando, não só para nós termos, mas nós temos um sistema que eu ainda nem passei para a Érica, que é um sistema de PGM lá pela Primeira Igreja Batista, né? Tá. Então, continuando essa agenda, né? O pessoal que não informou para ela, informe por gentileza, né? Falando também que os nossos cultos na Igreja Batista continuam da forma normal, virtual, né? É o que tem para hoje. Gente, os cultos eles são gravados, né? Um dia antes, e eles são transmitidos às 10 horas da manhã e às 19 horas no domingo. E também tem um culto de oração que é também transmitido às quartas-feiras. Isso. E nós temos também, nesse período de quarentena, nós estamos estudando, né, um livro de Apocalipse, todas as quintas-feiras às 19 horas. Né? Quem quiser é só enviar um zap pra gente, que a gente manda lá o link também, que a gente está fazendo no YouTube também. E a gente deve dar uma melhorada também. De repente a gente vai fazer no YouTube junto com o Hangout, ou YouTube e Google Meeting, ou Webex, que a gente consegue ver a galera e poder escrever e falar algumas coisas ali também. E a Erika complementou aqui também, né? Isso da igreja é muito importante. Tem muitas pessoas que dependem da igreja, tempo para se encontrar com Deus, porque senão entra em desespero, acha que vai acontecer uma desgraça. Esse tempo é uma prova de que igreja somos nós e que podemos encontrar a Deus em qualquer lugar. Sim, isso é muito importante, porque nós somos igreja em qualquer lugar, né? Em casa. A gente não depende de um templo físico para buscarmos a Deus. A gente tem que buscar Deus todos os dias, em todos os instantes, né? Quando voltar a ter culto na igreja, eu vou buscar Deus, continuar buscando Deus em casa e buscar Deus na igreja também, né? Porque essa nossa comunhão com Deus, ela não tem que depender de local físico, né? Porque eu posso muito bem ir para a igreja e não estar cultuando a Deus, não estar buscando, estar indo por ir. O mais importante mesmo é essa nossa comunhão com Deus, independente de circunstância, local, né? E é muito bom para nossas vidas, muito importante. E deixarmos, né, sermos moldados pelas mãos do oleiro, deixarmos sermos moldados por Deus, porque Deus, Ele quer o melhor pra gente, e se a gente orar, buscar Ele, pedir a Ele para que Ele molde as nossas vidas, transforme nossas vidas, Ele nos dê a direção em todas as decisões que viemos tomar, nós vamos ser muito abençoados, né? Nós vamos ter problemas? Vamos. Claro, não é só porque a gente buscou a Deus que no mundo a gente vai ter aflição. Mas com Deus ao nosso lado é bem melhor, né? É melhor. Orado?
Sim, sim. Então vamos orar e mande fotinhos pra gente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, por este momento que estávamos aqui na tua presença, te buscando, falando, meditando sobre a tua palavra, sobre nossa forma de agir, Senhor Deus. Pedimos, ó Deus, que tu venha abençoar, Senhor, cada vida, Pai, que está assistindo agora, aqueles que ainda irão de assistir. Senhor, o Senhor sabe cada problema que cada um tem enfrentado, muitas vezes problema de saúde na família, problema de saúde também de si próprio, muitas vezes problemas financeiros também, Senhor, problema muitas vezes de desemprego. Ó Deus, pedimos, Senhor, que tu venha estar abençoando, Pai, a cada pessoa, a cada vida, Pai, em cada problema, em cada situação que tem enfrentado. Senhor, nos dá força, Pai, nos renova a nossa fé, que possamos ser moldados por Ti, que possamos deixar que o Senhor nos abençoe, que possamos ser mais dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu amor, que venhamos Te buscar mais nesse período, Pai, de quarentena. Amém, Senhor, que o Jesus. Senhor também venha nos estar livrando deste mal, Senhor, não só nós, mas visita, Pai, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão sofrendo, Pai, com todo esse problema que tem acontecido. Pai, consola os corações enlutados. Senhor, abençoa as vidas, abençoa as famílias, abençoa aqueles que têm passado por dificuldades por conta de todo esse problema que tem acontecido, ó Deus. Senhor, abençoa cada vida, cada pessoa, Jesus. E, Senhor, renova, Pai, nossa fé, a nossa alegria. Senhor, que apesar de todo esse isolamento, não venha faltar em nós a alegria que o Senhor nos concede, a força que Amém. Só conseguimos e a paz que só o Senhor nos concede. Pai, nos ajuda, continua conosco no decorrer dessa semana. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Né? A gente está finalizando. Eu vou passar um videozinho, né? Que além de falar o que a gente fez aqui, né? Ele faz um resumo também. E com esse vídeo a gente finaliza a nossa transmissão de hoje, nosso PGM, e provavelmente a gente deve continuar assim, né, virtualmente, para a semana que vem. E eu espero o feedback de vocês. Podem me falar no zap mesmo, né, o que a gente pode melhorar aqui para vocês. Eu já estou pensando em de repente mudar aqui, ao invés de que, porque eu fico passando página web aqui, mas de repente eu passo slide, fica melhor. De repente a imagem não dá para melhorar, né? Mas o que a gente puder melhorar aqui, a gente melhora para vocês. Se vocês querem interagir mais, né? Algumas pessoas preferem interagir mais escrevendo, outras querem mostrar, né, o rosto com vídeo para poder interagir também. Mas é importante a gente saber de alguns, né? Eu só tive acho que 2 ou 3 feedbacks e parece que não dá para eu ter uma noção perfeita do que é melhor para nós, né? E, gente, desculpa aí que o louvor não ficou muito bom. É o nervoso, capitão. Né? Vai ser melhor. Mas da próxima vez vai ficar um pouquinho melhor, né? É a metamorfose, né? A metanoia de Deus, né? De tempos em tempos melhorando, né? A largata até virar borboleta. Bênção pura. Então nós vamos terminando assim com esse vídeo que a gente vai projetar aí para vocês aí. Jeremias, capítulo 18, versículo 4, diz assim: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Deus levou Jeremias à casa do oleiro para ensinar a ele uma lição. Jeremias observa o oleiro e repara que quando o vaso se quebrava, do mesmo material ele fazia outro vaso. E Deus diz a ele: assim como o vaso na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Eu e você estamos sendo moldados por Deus. Um vaso pode parecer perfeito aos olhos das pessoas, mas quem nos criou tem um olhar diferente. Ele sabe onde estão os defeitos. Às vezes até parece que somos perfeitos, mas Deus é quem nos avalia. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado desconfigurou a nossa imagem. Por isso, de vez em quando,
Parece que Deus literalmente desmonta a nossa vida e com o mesmo material Ele começa uma obra nova. E Ele vai fazer isso até que cheguemos à perfeição. Eu não sei o que você tem enfrentado ou o que você já enfrentou na sua vida, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus é o oleiro e é Ele quem está no controle da sua vida. Por mais que a gente queira parecer forte às vezes, a Bíblia diz que somos feitos de barro, o que representa a nossa fragilidade e a nossa limitação para vencer as tribulações durante a nossa caminhada. Estamos em construção e a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de sermos aperfeiçoados. Esteja pronto para o tratamento de Deus. Não queira argumentar contra Ele. Tem pessoas que passam sempre pelos mesmos problemas. Isso é porque ainda existem falhas em relação a uma determinada área. Jacó era enganador, por isso Deus colocou no caminho dele outro enganador, que era seu sogro. Moisés tentou resistir ao chamado de Deus, então Deus colocou ele para liderar um povo resistente. Muitas vezes as pessoas que Deus coloca na nossa vida é para que nós mesmos nos enxerguemos, como num espelho. E quando você pensa em desistir de alguém, vem a voz do Espírito Santo dizendo: você era desse jeito, mas eu não desisti de você. Por isso eu quero orar por você nessa manhã. Pai, muitas vezes temos medo de sermos moldados pelo Senhor. Queremos continuar a viver centrados em nós mesmos, seguindo nossos próprios padrões, desprezando a sua palavra e a exortação que o Senhor tem nos dado e andando segundo as nossas próprias convicções. Mas hoje, diante dessa palavra, nós entendemos de uma forma simples que somos apenas o barro e que o Senhor é quem pega esse barro, que não vale nada, e transforma em um vaso separado por Ti para conter um tesouro inestimável, que é a própria essência do Senhor na nossa vida.